ao segundo episódio do podcast Bate-Bar, o podcast que entrará em campo com quem fez história no tricolor. Eu sou Brenda Santos e estarei ao lado do diretor comercial Kleber Vieira. Peço que se inscrevam no nosso canal, deixem um like, comentem, para não perder nada que está por vir. Nossos apoiadores: Inove-DP, especialistas em soluções para RH e E-Social, através de projetos e sistemas para desenvolvimento de pessoas e empresas. RIB 889 Carnes Premium e Hamburgueria do Chaves, que nos cedeu aqui o lugar hoje para a gravação do podcast. Hoje estamos recebendo aqui Alexandre Bochecha, Tefo, Fofonca e André Vieira. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Prazer. Muito prazer. Agradeço também a presença de vocês. Eu sei que é 4 caras aqui que viveram o Grêmio intensamente no ano de 94. Eu sei umas fofocas deles aqui, mas não vou contar. Eu quero que cada um conte essa história, aqueles jogos que teve de 3 partidas numa tarde de domingo, que foi um negócio maluco aquilo ali, né? Jogo 2 da tarde, jogo 4 da tarde, jogo às 18 horas, 38 graus de temperatura, conforme a fofoca que teve aqui, que era 50, mas eu me lembro de 38. Aí vamos ver o que esses caras têm para contar da gente, do Grêmio aqui, o que eles viveram naquele ano de 94, que foi um ano da virada. A gente veio de um rebaixamento e vocês todos surgiram ali, né? E no ano de 93, 94. Né, André? Conta para nós aí, uma parte para nós. Bom, pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E principalmente por estar compartilhando com esses grandes amigos que temos desde a época da base do clube, né? Então é difícil tu manter as amizades, né? Tão sinceras que a gente mantém de todos, faz praticamente 40 anos, né? Que a gente tem essa ligação e às vezes a gente não está presencialmente um com os outros, né? Mas sempre quando um liga, a gente sabe que está torcendo pelo amigo, né? Hoje em outras carreiras, em outros objetivos, mas é muito bom, né? Estar presente agora hoje e para contar um pouquinho da história, né? Que nós passamos juntos naquele ano de 94, né? Então, como tu falaste aqui, né, Kleber, o Grêmio estava passando por um momento de instabilidade e resolveu, né? Também por questões financeiras, de olhar um pouquinho para a base do clube, né? Que a gente vê que clubes que têm poder aquisitivo maior, a base estava ficando de lado, né? Então o Grêmio fez nessa escolha, né, de olhar para os meninos ali que tinha na base, e nós tivemos a oportunidade, né, de jogar pelo clube de coração, né? Então um momento muito bacana, né? Cada um teve a sua trajetória no Grêmio e também no futebol, né, depois disso. Mas vai ser muito legal hoje nós estarmos conversando sobre aquele ano tão significativo para nós, né, dentro do clube. Fala aí, Fofonca, um pouquinho da... Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado, agradecer ao Tefo que fez toda a conexão e nos chamou. Eu acho que de nós 4 eu fui o último a chegar no Grêmio. Eu cheguei no ano 90. Nós éramos juvenis ainda. E eu, o Tefo e o André somos da mesma categoria. O Bochecha era um ano mais velho. Então a gente jogou muito tempo junto, nos juniores também, e subimos quase todos juntos ao profissional. Como o André falou antes, eram anos que se aproveitava pouco a base, só que com as dificuldades financeiras ali a partir de 93, com a chegada do Filipão. Acho que foi no final de 93 que o Filipão chegou, que o Grêmio decidiu apostar bastante na base e subiu uma leva grande de jogadores, né? Uns se deram muito bem e foi aqueles anos de conquista do Grêmio, todos participaram dessas conquistas. E outros puderam rumar para outros países, para outros clubes e seguiram a sua trajetória. Bom, pessoal, como o Fofão e o André falaram, né? Nós tivemos desde, acho que 88, eu adentrei o Grêmio. O André entrou antes, né? O Fofão que teve em 90. Isso, o Bochecha, que ano tentou, Bochecha? 88, junto, né? E a categoria diferente. E a gente sempre foi unido, uma categoria muito unida, né? A gente sempre foi amigos e até hoje, como o André falou, a gente é amigo, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês aí, né? Compartilhando essa mesa aqui. Estou muito lisonjeado, fiz o esforço com o Dyson para vocês virem, né? Que são meus amigos de infância, de coração, né?
E como ele falou, a gente na base ali, nós fazia muito e era bem pouco aproveitado, né? Até porque era mais difícil também o jogador da base profissional ser aproveitado. Tu ia lá, jogava, se tu não fosse bem, isso não presta, já vão emprestar ele, né? Então nós tínhamos muito medo de chegar lá e ser queimado, né? Mas a gente teve nossas carreiras, né? E cada um foi pro seu lado, teve seu destino. E hoje nós somos amigos ainda, né? Isso que é o mais importante. Eu estou muito feliz, cara, de poder estar aqui com vocês. Boa tarde, é um prazer estar aqui participando do programa com vocês e rever os meus amigos aqui de longa data. Deu casualidade de nós sermos, acho que os mais, eu pelo menos vocês são os três que eu mais converso, assim, né? E a gente mais se procura, mais está junto e passamos muitos anos juntos. E o ano de 94 foi um ano bem atípico, bem diferente, assim, porque foi instituído o Banguzinho no Grêmio, onde acho que todos nós participávamos e jogamos várias partidas no interior, apanhávamos muito, ouvíamos algumas barbaridades, né, ao qual nós não estávamos acostumados ainda. E foi um ano de grande experiência para todos nós, aprendemos muito, cada um depois galgou seu caminho, teve a sua história, sua trajetória, mas foram anos de muita alegria, de muita amizade, de muito descobrimento, de histórias maravilhosas, né? A gente até hoje se vê, já se encontra, se dá um abraço, se rindo, e acredito eu que cada um lembrando de cada coisa que aconteceu, que foram tantas coisas que até enumerar é difícil, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando essa tarde aí desse programa. Eu que agradeço mais uma vez de ter vocês aqui, de terem aceitado o nosso convite. E eu queria começar aqui perguntando para o André, que estreou no time principal novo, né, com 20 anos, e eu queria saber como que foi a sensação. É indescritível, né? Eu entrei no Grêmio com 8 anos de idade, na escolinha lá, passei por todas as categorias, desde campeonato interno, né? Então, e sem padrinho nenhum, né, como a gente fala, né? Então era eu por eu mesmo, né? Então tinha que matar um leão por dia. E quando eu falo, cara, a minha perspectiva dentro do Grêmio, né, a gente enxergava o profissional muito longe, né, da nossa realidade ali. Tinha tantos meninos muito melhores do que eu tecnicamente, né, que o clube mesmo investia e acreditava que pudesse chegar e vestir a camisa do Grêmio no profissional, né? Então, para mim, foi tudo muito natural, assim. Eu nunca subi de categoria antecipadamente, eu sempre seguia no mesmo ano de nascimento, então ia ano a ano, chegava um menino um pouquinho maior do que eu, me tirava do time. Então, isso ainda se vive hoje em dia, eu acho um absurdo, né? Mas era assim, cara. Então, sempre foi muito difícil para mim, né, a minha trajetória. Mas, ao mesmo tempo, me motivava mais a trabalhar mais, né? Os meninos aqui foram testemunha disso, né, que aconteceu comigo. E nos momentos principais eu consegui me destacar, né, que foi no Juvenil em Santiago, que foi a primeira vez que foi televisionada a competição, consegui ir bem. Aí a diretoria me olhou de outra forma, aí eu subi um pouquinho mais de moral para o júnior. E nos juniores também tive um momento de dificuldade, que queriam me emprestar para um clube do interior, eu acabei não aceitando. E aí o Filipão aí teve algumas mudanças, né, que a história é longa, né, não vou me alongar muito. E o Filipão chegou no Grêmio e foi olhar uma competição nossa de júnior em Londrina. Não sei se o Bochecha estava. Acho que estava, né? Tava. E aí foi olhar outros meninos que estavam na minha frente, né, tecnicamente. Acho que o Bochecha estava, porque acho que o Bochecha foi citado. O Bochecha, tinha o Binho, tinha o Leônidas, o próprio Emerson, que depois surgiu. O Roger não foi porque estava machucado. Tinha outros meninos que tecnicamente eles estavam melhores do que eu, ou o clube acreditava mais, né? E eu não tinha expectativa. O pessoal falava, o Filipão tá aí para olhar os meninos, fulano. Eu falei, cara, tudo bem, né? Vamos só jogar, né? Volante, o que eu vou fazer? Eu fazia a minha parte. Não... Aí acabou o jogo, o Benhur Marchiori, que era nosso diretor, veio falar, mas o Benhur era muito gozador, né? De brincar. O homem só fala em ti. Eu falei, para, Benhur. Para que história, meu. Não, o homem só fala em ti. Aí eu liguei para casa e minha mãe e meus pais me falaram, o Felipão foi perguntado e tal, e ele gostou de ti, papapá. Então, assim, a expectativa não tinha aquela, né, de pressão, de ter que chegar, por nem meus pais, por ninguém. E acabou acontecendo naturalmente, né? E depois que o treinador do profissional te olha, aí todo mundo é o pai da criança, né? Eu sabia, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Eu apostei, eu fui o... Cara, então tudo bem, mas isso faz parte, né? Até as próprias, as avaliações erradas, são todos seres humanos, né? Eles podem olhar e achar que não é, o outro é melhor. E o Filipão falou, não, eu acho que ele que tem a capacidade de jogar.
E aí eu consegui, eu e mais vários amigos, o Bochecha também, outros também subiram junto, mas eu não era um dos preferidos naquele momento, né? E aí, da primeira vez, né, que joguei como profissional, pô, é incrível, né? Foi meus pais foram assistir, foi um jogo em Novo Hamburgo ali, em 94. Eu joguei um jogo antes, né, mas aí não era o time principal. Aí estrear ali e principalmente de tu sair de campo, eu saí, faltava acho que uns 15, 20 minutos, e de ser aplaudido ali pelo torcedor, que eu era torcedor antes, né, desde sempre, ser aplaudido por eles e ter essa ratificação, né, de estar, né, de ser escolhido, ser aplaudido pelo teu time de coração. Então ali foi incrível, né? Mas a gente sabia que cada oportunidade tinha que matar um leão, né, por dia. E conseguimos nesse ano de 94 aí, né, participar desse momento mágico do Grêmio, de ser campeão da Copa do Brasil. Acho que foi um divisor de águas ali para continuar investindo na base. Talvez esse projeto fosse por terra se o Grêmio não conseguisse as conquistas, né? E nós conseguimos participar desse grupo, né, tão vitorioso aí que depois até 97 a gente conseguiu aí grandes conquistas dentro do clube. André, te fazer uma pergunta. Tu falou que chegou no Grêmio na escolinha com 8 anos, né? Tá, mas alguém te pegou pela mão, te levou, tu não foi sozinho. Não, cara, pior é que fui sozinho mesmo, cara. Entre aspas, né? Eu morava em Caxias do Sul, né? E meu pai trabalhava numa empresa de construção e apareceu uma propaganda na televisão, assim, escolinha do Grêmio. Eu tinha 7 anos. Daí eu olhei assim, ô pai, quando nós formos para Porto Alegre, se nós formos para Porto Alegre, eu quero entrar na escolinha. E falei isso, né? E no ano seguinte nós íamos a Porto Alegre, viemos morar para cá. Eu sou natural de Porto Alegre, né? E aí tinha um colega meu no colégio, colega da minha irmã, que é mais velha, que jogava na escolinha. E eu perguntei para ele o que precisava para entrar na escolinha do Grêmio. Aí tinha que fazer exame de sangue, tinha que ter carteirinha, tinha que ter uma foto e não sei o quê. Eu falei todos os requisitos que precisava. Falei, pai, precisa disso, 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 disso. Cheguei com um papelzinho assim. E ele foi lá e me inscreveu na escolinha. Então literalmente fui eu mesmo que quis, né? Não foi por pai, meu pai que me indicou, ou um tio. Não, cara, sempre fui eu que quis, né? E na tua época não tinha o Dourado, não tinha o Cristal. O negócio era no suplementar do Carecão, ali atrás. O Carecão é perto das piscinas. Eu comecei no grupo A, que é do lado do suplementar ali. Isso. Onde era o posto de gasolina. Posto de gasolina, isso. Aí depois a gente foi para o B e C, que era ali no Carecão. E o grupo D, mas o grupo D eu já não joguei, porque a gente aí já era, só quem era da seleção na época não jogava o campeonato interno, né? Mas até o C, até o Carecão ali eu joguei no... E aí depois dos 13 anos, a gente estava na seleção já, aí começaram os treinos no Cristal. Aí depois, eu acho que 15 ou 16, que aí nós fomos para Eldorado. Eldorado, tá? Porque o Eldorado é relativamente algo novo, né? Nós estreamos ali, né? Eu, né? Principalmente, tanto o Cristal quanto o Eldorado. Beleza. E voltando lá para 94, vocês, assim, muito novos, recém no futebol profissional, como foi a sensação de ganhar um título, assim, importante logo no início, assim, da carreira? Não, foi muito legal porque, como o André falou, foi um ano que o Grêmio apostou na base, né? Além da gente, subiu, acho que 10 jogadores mais. Aí já tinha Carlos Miguel e Jamir lá, que eram 7-2, que eram mais velhos que a gente, mas a gente jogava no Júnior junto. E depois subiu esses jogadores e já tinha o Darley Roger, também. O Darley, o Grotto. Tinha Darley, Grotto, o Arius tinha vindo do esportivo. Então eu acho que no plantel tinha mais de 10 jogadores, tinha uns 15 jogadores da base do Grêmio. Entende? Coisa que agora também... Hoje, até quando você falou que o André estreou com 20, né? Hoje é tarde. Sim, hoje os jogadores começam no profissional com 16, 17 anos. Nós não tínhamos nem contrato profissional, né? Era o último ano de júnior ainda. Ganhava um salário, 2 salários mínimos. Aí ia do lado do nome e assim, júnior. A gente só assinava contrato quando estourava a idade mesmo. Poucos jogadores assinavam antes, né? Poucos, assim. Tipo assim, quando o Emerson e o Roger que já subiram para ser titular. Aí o Emerson já vinha da seleção, aí quando o jogador vem da seleção é diferente. Não, até um parênteses, né? Na final da Copa do Brasil de 94, que o primeiro jogo eu joguei lá como titular, aí jogou eu, o Emerson e o Roger. E nós não tínhamos contrato profissional. E do lado na súmula assim, Júnior. Hoje é impensável isso. Imagina, né? Hoje com 16 anos, eu tinha 20, o Roger 19 e o Emerson 18. Eles têm que assinar. Eu acho que na minha época, o único jogador com 15, 16 anos foi o Assis. O Assis fora do normal foi o Assis, né? E na verdade virou um jogador
forçado já, porque tinha ido pro Torino e o Grêmio Torino, trouxe é. ele de volta, Não, aí não. forçaram ele a jogar. Ele foi implorado, ele botaram ele Porque no se o Grêmio time. não assinasse o contrato, ia acabar perdendo É, ele. né? perder. É. Outra coisa também que eu falo muito pros guris, né? Da base lá, tipo, na captação já, né? Que nós não tinha contrato profissional. Nós jogávamos o Grenal mal, no outro dia nós ficávamos olhando para os supervisores que não vai nos chamar, né? Ah, vamos pegar o Aí o Batomushi. Batomushi, a gente dizia, Vamos pegar o vai vir o Batomushi. Batomushi. Então a gente não tinha segurança, né? Tava sempre com a corda esticada, né? Então para nós era difícil. Era difícil, porque tu ia mal no jogo, fomos mal. Amanhã, o que vai ser de mim amanhã? Hoje em dia não. Os caras jogam mal, cara. Tô nem aí. Tem contrato, vai pagar meu contrato. De entendeu? 3, 4 anos ganhando. Que ficou bom para quem tá hoje, né? A nossa época tu tá sempre provando, cara. E alguém de vocês 4 morou ali no Olímpico, naquele... morei. Eu morei 6 meses. Tu Eu morou morei, ali? eu quando terminei, eu começou de Gravataí, e aí o Grêmio pagava muito pouco, eu não tinha para ficar pagando passagem todo dia. Aí quando eu parei de estudar, que terminou o segundo grau, eu morei em 92, 93 na concentração do Júnior, e em 94 eu fui para a concentração do profissional. Imagina, o profissional, o Darley morava ali, o titular do Grêmio morava ali. Do Grêmio. Entende? Hoje não tem como, né? O Nildo veio pro Grêmio, veio morar ali. O Nildo veio morar ali. Depois que aí o Nildo começou a fazer gol, que o Grêmio alugou um apartamento o pra Ailton ele. Cruz, né, o Jairo Santos. O Ailton, o Leônidas, Quase todo profissional todos do os Grêmio que jogadores vinha morava na concentração. moravam na Como concentração. é que chama? Tinha um... A caverna? Caverna. O seu Silvio que cuidava da Seu caverna, Silvio. limpava tudo ali. Era legal. Aí, claro, a caverna do profissional tinha uma mesa de bilhar, Frigobar. Tinha aquela... Uma A do caverninha Júnior melhorada, né? aquela geladeira cheia de... Mas só tinha, briga. né? Pra nós era luxo, né? Pra nós era um luxo, né? Imagina. Quem ficava bravo conosco era o Roberto Monteiro, né? Quando nós subia para o programa profissional. Nós voltávamos com 2,5 kg, 3 kg acima do peso. Né? Mas Tanto essa- Tá, comida que mas nós aí, comíamos. né, rolava uma bebida de vez em quando? Não, ali era cuidado. Era Não, cuidado. não. Água mineral. Não, ali era reclamava cuidado. da gente porque a gente comia tudo, né? Não, era só no lanche. outros tempos, né? Para ter uma noção, na concentração do profissional tinha refrigerante, né? Impensável hoje, né? impensável, Era as garrafinhas de vidro do... Sim. Nós tomávamos porque é que nem eu digo, tomava né? Não 10 se tinha Coca. o conhecimento que se tem hoje, né? A própria fisiologia do esporte, medicina do esporte. Não, nada. O tipo que, os tipos de treinamentos físicos que a gente faz desde a base, cara, hoje é impensável. Mas não se fazia, não é por maldade, porque não se tinha o conhecimento, ou era pouco conhecimento, então era meio empírico. Era erro, acerto, até formular uma coisa que desse certo, né? Os caras, na tua época, tu carregava um nas costas e subia arquibancada de chuteira. Cara, era a realidade que tinha, né? Ou senão a Então, bomba do carecão ali, né? Então, sim, mas os profissionais, a capacitação que eles tinham para o momento era aquela, né? Hoje se vê que o próprio treino intervalado, que a gente fazia, tiros de 1000, hoje é impensável no futebol. Que se evoluiu ou mudou, né? Não sei se evoluiu, né? Algumas coisas sim, outras coisas não. Mas é que as coisas mudaram. O próprio produto futebol é outro hoje, né? Então, por isso que eu digo sempre, não se compara épocas. O fulano naquela época, tu nessa época. Cara, porque eram momentos diferentes. né, E o que nossa se época. tinha para aquele momento era aquilo ali, de conhecimento, né? E de técnicas de trabalho. Eu frequentava o Olímpico, acho que eu lembro de eu estar no Olímpico, eu nasci em 65, eu frequentava o Olímpico, eu lembro de 71, 72. Tu passava ali depois dos jogos, segunda-feira, eram as camisas penduradas Era a carteira do tio Hélio no chão. as chuteiras do tio Hélio ataduras secando no penduradas. chão. Tinha lavanderia, lavavam Tinha. as roupas e penduravam ali, varal. Nós, Olha que absurdo, é um negócio... Nós estávamos de manhã, aí a sunga do treino, nós tínhamos um cano da lavanderia, né, que saía um vapor quente, né? Aí nós ficávamos secando a sunga, né? Cara, não, olha que loucura isso. Aí ficava com cheirinho de sabão de coisa. Quando ela falou ali como as coisas mudam, né? Quando eu chego no Grêmio, eu estava jogando, com 16 anos eu jogava primeiro quadro, que a gente dizia na Várzea era primeiro quadro, né? E um cara me viu jogando e chegou depois do jogo, o cara era fotógrafo e me deu um cartãozinho e disse, vai lá no diretor do Grêmio e apresenta, porque ele é meu amigo e eles deixam tu fazer um teste. Então eu cheguei lá, eu cheguei assim no Grêmio, entende? Hoje, o Tefo que trabalha lá, se tu não tiver... Quem indicou. Tem vídeo. Aí eu cheguei lá com um cartãozinho, o tal cara que ele mandou falar não estava nesse dia. Aí o treinador olhou para mim, mas te farda ali e vai fazer um teste. Sim.
E tu fazia o hoje não teste tem direto no como. grupo, né? Quem era o treinador? Era o Fischer. O Fischer. Era o Fischer, o treinador. Vocês pegaram o Zeca Rodrigues também, né? Não, o Zeca já estava Zeca no profissional, é. Ele era auxiliar do, o Zeca era auxiliar do Filipão, né? O Zeca, para É, mim, Zeca. ele foi bem importante também nessa fase em 93 ali, que queriam me emprestar, queriam, né, que o Grêmio começou a ter algumas contratações de categorias de base, né, também, que nós somos numa época que os meninos eram todos do Rio Grande do Sul, uma rara exceção que foi o Funé, que chegou nos juniores, que era do Rio de Janeiro, então era todo mundo daqui, né, então aí o Grêmio começou a contratar de fora do estado, né, foi em 93 ali. E nós que estávamos ali já não prestávamos mais, né, entre aspas. O Fofoca foi emprestado, Eu fui emprestado. o Tea foi emprestado, o Bochecha foi emprestado. Então nós estávamos ali, tínhamos que dar espaço para esses novos que estavam chegando. E eu bati pé e eu falei, não, eu quero ficar, né? Então me manda embora, me dá meu passe, me libera. E o Grêmio, não, tu vai ficar afastado treinando separado. Eu fiquei 30 dias treinando com o infantil lá, com o Rogério Zimmermann. Então foram... E eu falei, não vou, então quando não me der minha liberação. E nesse meio tempo, o Zeca Rodrigues veio treinar o Júnior para uma taça Belo Horizonte. Porque o Ivo Votti, que era nosso treinador, se afastou porque a esposa teve problemas de saúde. E aí o Zeca veio e falou assim, André, só treina, fica tranquilo que o treinador sou eu, mas eu vou ficar só um pouco aqui com vocês. Aí comecei a treinar, foi isso quando chegou o Arilson no Grêmio e o Márcio Ponta, né? Aí Chegou o Arilson e quem? E o Márcio Barreto, depois foi para a Índia, fez a carreira na Índia lá. Sim, agora lembrei do Márcio. E aí comecei a treinar, ele me botou no grupo de novo, né? Aí voltei pro grupo de novo, começou a treinar. E o Zeca me chamou, André, a diretoria não quer te levar para viagem, para Belo Horizonte. Mas fica tranquilo, fica treinando forte aqui, quando eu voltar eu vou te ajudar. Daí eu fiquei ali, né? Nesse limbo aí, né? E nesse meio tempo os meninos foram para BH e eu fiquei treinando ali nos Renegados, na Baba, que chama ali, né? Só que aí tinha treinos do profissional. Para completar, o pessoal que não jogou tinha um treino no outro dia ali, né? E era o Cassial o treinador ainda. E aí eu fui completar um treino lá. E aí treinei bem, né? Sei lá se treinei bem, mas o Cassial falou olha, eu quero mais um menino para completar o banco do profissional do último jogo do Gauchão. Achamos o menino treinador de volante ali que eu gostei. Aí eu não fui viajar e fui pro banco do profissional e ganhei um bicho que era o salário meu do ano inteiro nos juniores, né? Salário? A gente lembra. Que era o quê? Foi o jogo de Pelotas, o Grêmio campeão? Isso, daí eu fui no jogo seguinte, que foi em Lajeado. Aí tinha a Demi Maria, tinha o Júnior, que é o Júnior treinador agora. Dorival Júnior. Tinha o Gilson Cabeça, Caio. O Denner. Não tinha, ele não foi no último jogo, eles tinham liberado ele. A Aguinaldo, o Paulão. Pô, o pessoal todo que foi campeão em 93 ali. E aí o Zeca, o pessoal voltou e eu tava no teatro, pô, como é que o cara botaram o Grêmio profissional lá? Tipo, meio sem entender nada, os diretores, né? Então, assim, ó, aí o Zeca voltou e falou assim, não, eu te falei que eu ia te prometer uma oportunidade. Ele me colocou, me deu, tu vai ter chance de jogar. Aí me botou e eu não saí mais, cara. Então o Zeca foi um cara importante ali nessa transição de 93 ali. Tipo assim, no meio do ano queriam me mandar embora e em novembro para dezembro o Filipão me chamou pro profissional. Então é coisas que às vezes a gente tem que contar um pouco com a sorte também, pessoas que acreditam em ti. Tá no momento certo, na hora certa. Ou também se eu aceitasse ser emprestado, talvez não tivesse a trajetória que tinha, não tivesse voltado. A gente não teve escolha, a gente teve que ir para São José de Cachoeira. Fui eu e Fofoca. Não tinha água quente. Não tinha meio. Mas isso aí que faz o cara crescer também, né? Cara, a gente aprendeu muito lá. Porque a gente tomou bastante porrada. E o Grêmio, imagina jogar segundona com 19 anos. O Grêmio era formador, né, cara? Era formador de caráter. Os zagueiros davam de mão, né, gente? Tu aprendia, cara. Tu aprendia desde a base ali. O professor falava, tu falava amém, cara. Não tinha, um dia eu cheguei, agora hoje eu não tenho mais nada de cabelo, né? Mas já fui cabeludo. Um dia nós chegamos para treinar eu, Uruguai, o goleiro, né? Na virada de juvenil para júnior ali. E chegamos cabeludo, né? Verão, né? Todo. Daí o supervisor, Sérgio Abreu. O Roberto Carlos e Erasmo, amanhã cabelo cortado. Se é hoje, vai empresária do menino, vai não sei o quê, aos direitos não sei do quê, não pode proibir o menino de usar o cabelo que ele quer, o brinco, não sei. Cara, nossa época, cara, era assim, meu. E eu falei, não, cara, e a gente só amém. No outro dia cheguei cabelinho cortadinho. E a gente respeitava os mais velhos, né? Eu fui concentrar, eu era o controle, os caras pediram pra mim trocar o canal pra eles, porque não tinha televisão com controle ainda.
Vai lá, troca, bota na Bandeirantes. Aí vai lá, hoje a gurizada, mas não respeita isso. Né? Não respeito, mas velho. Como é que vocês fizeram com o Antônio Carlos Verardi? Que é aquela, ele é uma lenda dentro do Grêmio. Vocês Aquele era têm um uma- gentleman. Era um gentleman de pessoa. A maneira de administrar, de gerenciar o pessoal, porque é uma gurizada com bom dinheiro, Mas né? Relativamente todo mundo novo, a cabeça meia vazia, e ele conseguia administrar todo mundo. Né? Ele passava muita confiança, né? Ele tu respeitava muito ele. Entendeu? Então não tinha muito o que fazer, né? Ele que mandava, né? Aí o seu Verardi tratava todos iguais. Poderia Todos iguais, chegar um Com medalhão educação. da Europa, alguém que o Grêmio contratasse, um jogador da base que subisse. Ele abria a porta, sentava na mesa com ele, tratava da mesma maneira, de igual para igual, com muita educação, sabe? Educação. Sempre ajudando, sempre procurando dar o melhor suporte. Mas como os meninos estavam falando aqui, na nossa época, oportunidades eram raríssimas, né? Visibilidade zero. E a nossa própria mentalidade de atleta, não tinha essas coisas de empresário, então a gente conversa ainda hoje, nós não tínhamos talvez noção do que era ser um atleta de base do Grêmio. Nós inauguramos Eldorado, né? Eldorado, Sim. o tempo tratava. Aquele outro ali que o André falou, Cristal. o Cristal nós Cristal inauguramos também. dois campos, Então era uma época muito diferente de hoje. Hoje a gente joga ainda na time. Eu jogo no time da diretoria do Grêmio lá e tenho acesso, assisto os meninos treinando ali, né? É muito diferente do nosso tempo. O jeito de caminhar, a postura, educação, o jeito de falar, as famílias, o entorno, era muito diferente. Nós não tínhamos esse. E o André falou uma coisa que a maioria era do Sul, né? A maioria era Hoje, daqui, quem foi o último jogador, assim, eu me lembro do Jean-Pierre, que era daqui. Eu acho que é o Agora último. o Alisson, acho que é daqui, não é? O Alisson daqui. O Alisson daqui. Não tem, mas na tem, Grêmio tem, Inter, tem. né? Aí vem de fora e nós mandamos bons daqui, que nem o Rafinha, vão pra lá. Entende? Sim. Aí os bons daqui não tem oportunidade no Grêmio do Inter, aí vão pra lá com 10, 12 anos. Tem um guri de Cachoeirinha ali que foi pro Atlético Mineiro, que agora venderam pro Shakhtar, é Alisson também, o nome. E ele não passou pelo Grêmio Inter. Isso aí é chato, porque a gente é muito bairrista, nós somos gaúchos, né? E a gente não dá, às vezes, oportunidade para os gaúchos. Eu tenho uns amigos, cara, que a gente conversa muito sobre isso. Tipo, pô, o Cebolinha do Nordeste, né? Pedro Rocha. O Luan veio de São Paulo. E, cara, tu não tem um jogador formado. E o clube gasta gaúcho, mais, né? O clube gasta mais. Não tem, PP não tem. É difícil, é difícil. Diz- é difícil. quem trabalha com isso diz, né, que dizem, eu não sei porque eu não vou a fundo ao assunto, né, mas diz que não tem meninos, eu não sei se é verdade isso, que não tem os meninos aqui, por isso que hoje é o Brasil todo, tem até meninos de fora do Brasil. Não sei se essa informação é verídica, né, mas será que mudou tantos hábitos que não se forma mais aqui? Eu acho é um tema importante a gente discutir, né? Porque aí não se cria mais as raízes com o clube. A nossa mentalidade era assim, ó, que eu tenho que chegar no profissional do Grêmio, ou, sei lá, do Inter, né, aqui no Sul, né? Para eu poder dar uma condição melhor para mim, para minha família, né? E hoje não, hoje na própria base virou esse negócio, né? O menino hoje basta o menino ser uma promessa que a vida dele já está feita, já está encaminhada. já quer ir embora, Ele já não quer ir precisa embora, chegar ao profissional para já ter um ótimo salário com 15, 16 anos. Então, assim, ó, e contratos longos também, 4, 5 anos. Então, assim, ó, é difícil também para um profissional, um treinador, um diretor, motivar esse menino. Né? A gente tinha o sangue no olho que eu tenho que chegar no profissional lá, cara. Senão eu não vou ter minha casa, não vou ter o conforto. Hoje não, hoje ele já tem tudo isso antes de chegar ao profissional. Então, assim, a parte mental também é muito difícil hoje para te colocar num menino assim, cara, não, mas tu tem que ter isso porque tu vai jogar na seleção brasileira, porque tu vai trabalhar na Europa, tu vai não sei o quê, mas o cara, para mim já tá bom assim. Então, um exemplo disso, o Jean-Pierre, né? Que, assim, quando o menino é craque desde cedo, o cara tecnicamente ele é muito acima da média, ele nunca sofreu na base. Ele sempre foi o 10, ele foi o capitão, era ele que decidia o jogo ali em 2, 3 minutos. Então, assim, ó, o treinador bajulava ele, porque também o treinador ganhando, ele ia crescer dentro do clube, né? Ganhando campeonatos. A gente tem que rever isso também. Então, na primeira dificuldade que ele teve, que foi no profissional, ali nivela. A força é a mesma, tu vai ter que correr, vai ter que cumprir outra função. E ele foi para o banco, ele sentiu aquele baque. E não teve força mental. E quem estava do lado dele, a estrutura dele familiar também não ajudou ele. E se perdeu, né? Porque talvez eu tenha chegado no Grêmio, porque eu era um volante, eu marcava, para mim sempre era difícil, eu nunca tinha expectativa, então eu batalhava mais. Então, assim, e muitos tem estatísticas sobre isso, né? Aquele que é craque muito cedo, que não teve as dificuldades,
na primeira dificuldade o cara sucumbe. A gente teve o exemplo do Grêmio também, do menino, agora me foge o nome, Pedro Lucas, pode ser? Pedro Lucas. Um canhotinho. Esquerda, Pedro Lucas. Seleção, de todas as seleções de base ele era o 10 do time, ele era o... Pô, Não. era sempre o pica. Aí chegou no profissional, cara, não, tu vai ter que marcar, tu vai ter que correr, o futebol hoje é assim, tu tem que ter força. E o menino, mas hoje eu não sou mais o cara, o treinador já não me dá mais moral, eu sou igual aos outros. Ele sucumbiu também, começou a não conseguiu ter o mesmo êxito que tinha. E todo mundo acreditava nele, até Real Madrid queria ele, né, na época numa base. Então, assim, então isso que eu digo, cara, hoje eles paparicam muitos meninos desde muito cedo. Já desde 10 anos, né? E com remuneração, né? Na nossa época, o menino, o fulano é bom, mas ele era bom, tinha moral com o diretor, mas não tinha remuneração. Hoje ele tem remuneração, então daqui a pouco ele não precisa nem chegar ao profissional para ter o conforto, para morar bem, para ter condições de ter um carrão. André. Então, assim, é um grande desafio hoje também para os clubes, né? Nosso tempo ali, nós tinha que jogar bem e escutar se o diretor falou bem de ti, né? Gostei do fulano hoje, gostei dele, né? Aí, tem alguém que me defende aqui dentro. Porque a nossa bruxaria era isso, né? Hoje em dia não. Hoje em dia é contrato. E eu falei antes ali, né? Quando envolve valores aí é complicado daí, também. Não, e o pessoal tá mais maduro hoje. Acho que o jogador tá mais maduro hoje. É porque tá mexendo Não, em por valores, outro lado, o jogador profissional hoje ele se cuida muito mais. Ele vai para as férias, no outro dia ele já tem um staff com nutricionista, com tem gente para cuidar ele. Um preparador físico treinando. A gente fisioterapeuta. Até quando a gente foi jogar jogador profissional mesmo, o cara não dava muita bola para isso. Hoje, por isso que os jogadores jogam até os 40 anos. É porque não se tinha conhecimento, né? O que acontece? O cara tem assessor de imprensa, ele não fala. Ele não dá entrevista. Vai dar entrevista? Isso eu sou contra. Não, eu também sou contra. Eu fui conhecer empresário, era profissional, né? Empresário. Quem é empresário? Empresário era meu irmão, que ficava atrás do bar lá, enchendo o saco. Ficava ali o Silvio Benfica, Luiz Henrique Benfica, Sérgio Boas, ficava ali o André, dá uma palhinha pra mim aqui, pá, tu trocava uma ideia com o cara e pronto. Hoje não, liga pro vestiário. Eu me lembro que teve um dos repórteres que eu era amigo, e tinha um zagueiro do Grêmio chamado Alex Xavier, foi o primeiro cara que ia falar isso, que ligaram pro... O Alex Xavier atendeu o telefone. Aqui é o atleta Alex Xavier, fala com o meu assessor, marca entrevista com ele. Aí esse repórter, que não vou dizer o nome dele, me disse, cara, o cara me disse isso. E aí? Nós passava ali pelo profissional ali, o Sérgio Boas, ali, o Benfica chamava nós ali, vem cá um pouquinho, nós já caminha todo na Gaúcha, na Guaíba, né? Louca pra trocar uma ideia com um cara, hoje não. Eu acho que essa aproximação do atleta com o torcedor, ela tá muito aquém hoje, né? Eu acho que... Ficava no suplementar. Tá muito aquém. Matava a aula e ia com o caderninho pegar autógrafo. Outra coisa também que mudou muito. Hoje eles escondem o jogador, né? Esconde nos CTs, né? Na nossa época ali, nós treinávamos suplementar, a torcida ficava toda na volta ali. A pressão era diferente, cara. Porque tu escutava os caras falando ali, ó. Ô, meu, não tá fraco? Bate assim na bola. Aí, sabe? Aí tu ficava escutando. Escuta tudo, né? Escuta tudo que tá ali na tela, né? Hoje não. Mas como é que tu vai liberar hoje, né? Vai um cara sem noção ali, fica xingando um guri ali. Mas é que eu digo isso, cara. Hoje é que eu digo assim, é que nós tínhamos, cara, hoje, nós tínhamos os fundamentos do futebol, todos eles. Tu tinha que saber bater numa bola, tu tinha que saber cruzar uma bola, tu tinha que saber bater com a perna esquerda, tu tinha que saber com a perna direita, tu tinha que saber cabecear, para tu chegar ao profissional, cara. Então, hoje tu vai botar isso hoje, o cara vai chegar lá, vai cruzar por trás do gol. André, nem não digo tem, profissional. É impossível, né, meu? Pra te jogar no Grêmio, tu tinha que... Eu, centroavante... Eu digo da base, né? Tinha que saber bater com a direita, bater com a esquerda, cabecear, jogar de ponteiro, né? Jogar de ponta esquerda e fazer um só no meio, né? Para poder pegar um banco. Porque era 4 no banco só, na nossa época, né? Então só tinha que fazer multifunções no campo, né? Além da tua, né? E tem que fazer a tua bem feita, né? O que eu achava interessante ali, principalmente no Grêmio, ali, né? O Grêmio, o time profissional, treinava no Olímpico. E vocês treinavam no suplementar. Cara, tem aquele pessoal que morava na volta do Olímpico ali, que eles conheceram o André com 8 anos. O André estava com 20 anos e já sabia que era o André. Sim.
Entendeu? Então é importante. Quem conhecia isso. bastante a gente era a mulher do conhecia barzinho todo lá, que mundo. nós abrimos uma mulher do conta. barzinho? A tia Nós abrimos uma conta e não pai. É. Aí o Grêmio às vezes demorava 2, 3 meses para pagar o salário. E a Ramon conhecia. A diabetes segurava. Tá atrasado, a gente não recebeu, né? Tá certo. Ia acertar os pastéis aqui. Aqueles negrinhos Os batem pastéis, uns negrinhos. Ramon os conhecia. brigadeiros. Era bom. Era bom. Era bom ali. Então isso acontecia muito. Do pessoal participar mais com vocês, né? De estar junto, saber quem nasceu ali, já viu. Eu lembro do Rodrigo Grau. O Rodrigo Grau nasceu no Grêmio, os caras já sabiam com ele quem ele era com 17 anos. O Sabia a vida Rodrigo, dele. ele tinha 25, mas ele dizia que Desculpa tinha me meter 18. no papo Rodrigo aqui. era meu reserva e voltou depois. Tá muito bom, mas a gente tem que encerrar essa primeira parte. Na segunda a gente continua. Agradeço vocês mais uma vez aí, esse elenco vitorioso da década de 90. E fiquem atentos que no próximo bloco a gente vai falar mais sobre jogos marcantes dessa época. Mais uma vez, quero reforçar aí nossos apoiadores, que é a I9DP, RIB 889 Carnes Premium e Hamburgueria do Chaves. Não se esqueçam de deixar um like, comentar, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais.